Quando o tempo se dobrou, minhas patas tocaram pedra fria cercada por água. À minha frente, Tenochtitlan se erguia como algo impossível. Construída sobre o lago Texcoco, parecia flutuar, sustentada por canais e plataformas com precisão quase impossível. O ar era úmido, carregado de cheiros de flores, milho e fumaça ritual. Canoas deslizavam silenciosas. O som era organizado, ritmado. Uma cidade viva e disciplinada. Eu estava diante de algo pensado, sustentado por gerações. Os templos elevavam-se ao longe como eixo simbólico. Luz dourada tecia entre estruturas. Vi sacerdotes, guerreiros, mercadores. Cada um tinha seu lugar. Não havia improviso, havia ordem. E naquela ordem havia poder real, estabelecido. Meus olhos varriam de uma plataforma próxima. Eu sentia a harmonia, como quem conhece música prestes a desafinar. A brisa carregava aromas, especiarias, copal, trabalho organizado. Nada era frágil, era estável, forte. Tenochtitlan não concebia sua vulnerabilidade. Nenhuma civilização que conhece seu poder consegue imaginar o que não consegue entender. Aquela seria a primeira falha. O mundo conhecido era o único mundo possível. Aquela ilusão seria fatal. Mas naquele dia, era ainda apenas a respiração de uma civilização que não sabia que respirava seus últimos dias. Eu observava. Sabia o que havia de vir. Tenochtitlan estava completa e estava próxima do fim. Caminhei entre mercados intermináveis. Tlatelolco fervilhava. Milhares negociando alimentos, tecidos, ferramentas, cerâmica, pedras. Cada transação seguia regras. Havia juízes, escribas, ordens. Nada era caótico. A ordem era a estrutura da prosperidade. As chinampas, ilhas artificiais de cultivo, se estendiam pelo lago como tabuleiro vivo. Milho, feijão, abóboras, flores cresciam em abundância. Era técnica refinada por gerações. Era civilização funcionando com precisão. Observei famílias, artesãos, sacerdotes. Crianças aprendiam observando. A religião permeava tudo, mas não como superstição. Era sistema simbólico que explicava o mundo, organizava o tempo, mantinha a ordem. Cada gesto tinha significado. O lago refletia tudo: organização, força, confiança. Mas refletia também uma ilusão, que aquele era o único mundo possível. Era vulnerável àquilo que não conseguia imaginar. Essa era a falha. Não fraqueza, mas limitação de compreensão. Tenochtitlan era completa, autossuficiente. Funcionava segundo suas próprias regras. Nada faltava. Nenhuma necessidade a impulsionava além de si mesma. Por isso, quando o desconhecido chegou, a cidade não tinha ferramentas para compreendê-lo. Eu caminhava invisível. Sabia o que havia de vir. Colisão entre dois mundos que não conseguiam falar a mesma língua. Tenochtitlan ainda respirava em seu ritmo antigo, sem saber que aquele ritmo estava prestes a ser quebrado. O medo encontra espaço mesmo nos mundos mais organizados. Eu ouvi murmúrios nos mercados, histórias de sinais estranhos, chamas no céu, vozes à noite, relatos de monstros. Casarões flutuantes, como chamavam, presságios antigos ressurgindo. Moctezuma carregava o peso dessas histórias. Governante absoluto, mas prisioneiro das próprias crenças. Conhecia as profecias. Quetzalcóatl retornaria naquele ano. Ciclos que se encerram com violência. O mundo conspirava para confirmar esses temores. Eu o observei em silêncio. Homem cercado por poder, isolado pela dúvida. Governar exige decisão. Profecias exigem interpretação. Entre uma coisa e outra, nasce paralisia. Moctezuma estava preso não por correntes, mas por incerteza. O medo vinha da possibilidade de que o desconhecido estivesse certo, que as profecias fossem verdadeiras, que tudo fosse provisório,
uma respiração antes do silêncio. Os sacerdotes queimavam copal, observavam sinais. Nada era reconfortante. Cada interpretação era mais sombria. E Moctezuma sentia que decisão e inação levavam ao mesmo resultado: esperar pela confirmação do medo. A paralisia o consumia. Enquanto isso, as notícias cresciam. Casarões flutuantes, homens de metal, animais nunca vistos. Eu entendia aquele tipo de paralisia. Quando estruturas de certeza, religião, política, poder se chocam contra o desconhecido, o resultado é sempre imobilidade. E a imobilidade em momentos de mudança é capitulação antes da primeira batalha. Eles chegaram pelo lago como algo que não pertencia. Hernán Cortés e seus homens em embarcações estranhas. Animais nunca vistos, cavalos, cães de guerra, armas que cuspiam fogo, uma fé que não aceitava diálogo. O encontro ocorreu em camadas, silencioso primeiro. Observei o primeiro encontro. O choque foi semiótico, não violento. Olhares sem entendimento. Os espanhóis viam riqueza. Os astecas viam sinais divinos. Nenhum enxergava o outro como era. Cada um observava através de seus símbolos. E aquelas estruturas não se tocavam. Malintzin, Malinche, tornou-se ponte entre mundos que não desejavam compreender-se. Tradutora, sim. Mas tradução é sempre interpretação. Conceitos impossíveis passavam por suas palavras. Deus único, imperador distante, propriedade privada. Nada correspondia. Não começou uma guerra. Começou um erro de leitura. Catástrofe gerada por incompreensão fundamental. Os astecas negociavam com seres divinos. Os espanhóis conquistavam um império primitivo. Dois sistemas de realidade tão distintos quanto água e fogo. Cortés entrava como conquistador cumprindo destino religioso. Não tinha dúvida. Sabia exatamente o que aconteceria. Naquele contraste entre paralisia de Moctezuma e certeza inabalável de Cortés, estava a diferença. Incerteza contra certeza. Certeza age primeiro. Eu observava de longe. Aquele era o ponto de não retorno. Colisão de visões incompatíveis. Não era força bruta ainda. Era semiótica, como cada lado interpretava os mesmos eventos de formas absolutamente divergentes. Os espanhóis não viam Tenochtitlan. Viam ouro. Objetos rituais eram reduzidos a metal. Símbolos sagrados tornavam-se moeda. Onde astecas viam significado cosmológico, espanhóis viam valor quantificável. O ouro falava mais alto que qualquer diplomacia. Cada presente asteca reforçava desejo. Cada demonstração de riqueza alimentava a certeza de que aquele mundo existia para ser tomado, convertido, possuído. Não havia negociação. Os termos não eram compartilhados. Ouro era sagrado para uns, mercadoria para outros. Eu observava Cortés, não como vilão, mas homem moldado por outro sistema. Para ele, conquistar era virtude, possuir era direito, converter era dever. A cidade não precisava ser compreendida, precisava ser dominada. O ouro confirmava sua missão. Ganância encontrou solo fértil em mundo que negociava com deuses. Tenochtitlan oferecia ouro como presente. Cortés recebia como tributo. Mesma ação, interpretações irreconciliáveis. Cada uma levava a consequências mais violentas. O palácio abrigava homens que viam apenas ouro nos muros. Não viam arte, não viam organização. Viam propriedade. Tenochtitlan era tesouro a extrair, não sistema a compreender. A incompreensão é mais destrutiva que malícia. Eu observava. Entendia que aquele era ponto de não retorno definitivo. Não era violência aberta. Era redução de mundo complexo a uma métrica, valor econômico. Quando o mundo é reduzido à métrica, sua destruição não é crueldade, é contabilidade. Moctezuma foi feito prisioneiro em sua própria cidade. Governante cercado por súditos, mas controlado por estrangeiros. O poder simbólico se rompeu.
Não havia necessidade de correntes. A autoridade mágica desaparecia. O povo observava seu Tlatoani prisioneiro. A estrutura ruía. Eu observei a cidade mudar. O silêncio substituiu confiança. O medo substituiu ordem. Sistema inteiro entrou em colapso. Não havia violência ainda, mas havia morte. Morte da estrutura que mantinha tudo coeso há séculos. Moctezuma morreu em 29 de junho, durante Noite Trista. Morte circundada por incerteza. O símbolo havia caído. Império sem símbolo é apenas território. Os espanhóis acreditavam ter vencido, mas tensão se acumulava, invisível. Tenochtitlan fervia sob obediência forçada. Sacerdotes faziam rituais em segredo. Guerreiros preparavam armas. Raiva era destilada. A cidade não havia capitulado. Havia apenas respirado, como antes de um grito. Meses se acumulavam. Reforços chegaram da Espanha. Alianças foram seladas com povos insatisfeitos. Cortés não recuou. Retirou-se para retornar maior. A cidade acreditava estar em trégua. Não sabia que estava sendo cercada. Não por armas, mas por política. Eu sentia o peso daqueles meses. Sabia o que havia de vir. Ruptura violenta, que transformaria controle invisível em guerra aberta. Paralisia de Moctezuma havia criado vácuo. Certeza de Cortés preencheria. Tenochtitlan se tornaria campo de batalha. Violência explodiu quando paciência asteca acabou. Sacrifícios interrompidos. Massacres em cerimônias. A cidade reagiu. Na Noite Trista, 30 de junho a 1º de julho de 1520, espanhóis fugiram sob ataque. Muitos morreram afogados pelo peso do ouro. Eu observei corpos nos canais. Sangue misturado à água. A cidade acreditava ter vencido. Cortés havia recuado. A Noite Trista era a vitória. Tenochtitlan não sabia que havia apenas começado a perder. Entre aquele momento e agosto de 1521, passaram 11 meses. 11 meses de reorganização. Cortés reuniu reforços massivos. Construiu brigantinas. Negociou alianças com povos que ressentiam o domínio asteca. A cidade acreditava estar se recuperando. Na verdade, estava sendo cercada. Não por armas, mas por política. Quando retornei, em agosto de 1521, encontrei cerco metódico, implacável. Tenochtitlan estava isolada. Canais bloqueados, comida não chegava, alianças haviam desaparecido. O império estava aprisionado em sua própria coroa de água. Cerco foi lento, cruel. Rua após rua tomada. Templo após templo destruído. Varíola, invisível, silenciosa, fazia o que armas não conseguiam. Fome e doença eram o real inimigo. Eu observava dias transformando em semanas, em meses. O silêncio da ordem havia se transformado em silêncio do colapso. A organização havia se transformado em desorganização. A cidade não caiu de uma vez. Afundou, canal por canal, rua por rua, coração por coração. Cuauhtémoc, último Tlatoani, resistiu até o fim, até 13 de agosto de 1521. Naquela data, Tenochtitlan deixou de existir politicamente. O império havia sido reduzido a ruínas. Canais que transportavam vida agora carregavam detritos. Templos foram demolidos. O ouro foi removido, convertido em abstração. Deixou de ser sagrado. Virou apenas metal. Os deuses foram soterrados. Os sacrifícios cessaram. Sobre ruínas ergueu-se Cidade do México. Pedras reaproveitadas, deuses soterrados, histórias silenciadas. Eu caminhei por aquele espaço vazio e compreendi. Civilizações não caem apenas pela força, caem pela incapacidade de imaginar o que não conseguem compreender. Tenochtitlan não concebeu que havia outro mundo. Os espanhóis triunfaram porque conseguiam agir. Enquanto astecas consultavam oráculos, espanhóis avançavam. Enquanto Moctezuma paralisava, Cortés decidia. Certeza age.
Incerteza paralisa. Quando um lado pode agir e o outro congela, resultado é inevitável. Não por mérito, mas por falha. O paradoxo era amargo. A força de Tenochtitlan, interpretar o mundo através de símbolos, havia se tornado fraqueza. Quando o mundo muda de forma que símbolos não explicam, sistema entra em colapso espiritual antes do colapso físico. Eu permaneci ali, entre pedras de civilização. Havia visto muitas quedas, mas vencedores raramente compreendem o que destruíram. Apenas sabem que destruíram. E vencidos raramente explicam por que foram destruídos. Apenas sabem que foram. Se quiser continuar viajando comigo por momentos que moldaram a humanidade, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações. O tempo guarda muitas histórias. Algumas brilham como ouro, outras permanecem enterradas. Eu estarei lá para observá-las com você. Até o próximo episódio.